Olá, alunos! Olá, familiares que estão assistindo a aula. Bem-vindos a mais uma aula de artes. Hoje nós vamos fazer a tarefa 6 de artes. Nas aulas anteriores, nós aprendemos que um dos artistas que fazem os livros é o artista literário. Outro artista que também está presente em muitos livros é o ilustrador. Então, o que é o ilustrador? Ele é aquele artista que vai desenhar a história. Então, é muito comum quando a gente pega um livro para ler, a gente encontrar alguns desenhos neles. Quem faz aqueles desenhos é esse artista, o ilustrador. Então, conforme a história vai sendo contada, ele vai lá e vai desenhando essa história. Eu trouxe até um exemplo aqui para vocês. Lembram que na aula passada eu criei a história de uma girafa que não estava conseguindo encontrar a lanterna, e aí o ratinho, que é menor, foi ajudar ela? Então, eu fiz a ilustração da minha história. Então, ficou desse jeito, ó. Eu escolhi o momento em que o ratinho encontra a lanterna da girafa. É muito bom se atentar aos detalhes quando vocês forem fazer um desenho, né? Quanto mais detalhes vocês colocarem no desenho, melhor. Então, se vocês olharem aqui na parede, tem um quadro com a foto do ratinho e da girafa. Então, provavelmente ele já tem uma amizade grande aí. Na tarefa de hoje, o que vocês vão fazer? Vocês vão ilustrar aquela história que vocês criaram na semana passada. Então, lembra que tinha um caça-palavras? Vocês precisavam encontrar 5 palavras no caça-palavras e depois criar uma história com aquelas palavras? Hoje vocês vão fazer, essa semana, vocês vão fazer um desenho da história que vocês criaram. Eu filmei aqui um livro que eu tenho aqui em casa que eu gosto muito, Alice no País das Maravilhas, para mostrar para vocês um pouco mais sobre o trabalho, um pouco mais do trabalho dos ilustradores. Então, aqui, ó. Aqui na capa, lá em cima, se vocês observarem, tá o nome do escritor, que é o artista literário, né? A pessoa que escreveu a história, que é o Lewis Carroll. E um pouco mais abaixo vai ter o nome de quem fez essas ilustrações, do ilustrador. Ó, ilustrações de Nicholas Gilbert. Então, ele que é o artista que desenhou os desenhos que a gente vai encontrar nesse livro. Ó, tudo foi ilustrado por ele. Então, conforme a história vai sendo contada, ó, aqui, ó, a Alice tá com a irmã dela, não lembro se é irmã ou mãe. Ele fez o desenho ali, quando o coelho aparece, ele fez o desenho do coelho. Quando a Alice cai na toca com o coelho, ele desenhou também. Conforme a história vai sendo contada, ele vai desenhando do lado alguns momentos dessa história. Muitos livros não têm desenho nenhum. É só a história mesmo, mas é muito comum em alguns livros a gente encontrar ilustração. Então, só resumindo qual que é a aula de hoje, vocês vão desenhar a história que vocês criaram na semana passada, tá bom? Tenham uma ótima aula, uma boa semana e até mais!